Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Preste bastante atenção no conteúdo que trarei para você agora. Primeiro, gostaria de ler 2 versículos da Bíblia hebraica. O primeiro versículo se encontra no livro do Gênesis, capítulo 22, verso 17, que vai dizer o seguinte: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está no mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. O segundo versículo se encontra no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 21, verso 5, que vai dizer o seguinte: e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Lemos 2 versículos, um que é a promessa do Deus de Israel a Abraão de multiplicar a sua semente de maneira estrondosa, grandiosa, como a areia do mar, usando essas metáforas, como as estrelas do céu, e assim também falando acerca do exército de Davi. Parece-nos que esta promessa foi cumprida, porque só de homens, fora mulheres, crianças e idosos. O texto bíblico irá dizer que só a parte norte era mais de 1 milhão de pessoas, soldados, 1.100.000, e em Judá 470.000. Abraão teria vivido entre os séculos 20 e 17 antes da Era Comum. Segundo os especialistas, essa variação de tempo para mim é absurda, né? Há uma indefinição de quando Abraão de fato viveu. E o rei Davi, a historiografia de Israel, tendo como base a maior parte a questão bíblica, data a suposta existência de Davi de 1040 a 970 antes da Era Comum. Suposta existência porque não há provas arqueológicas no século X de que Davi teria existido. Vou repetir: não há provas arqueológicas do século X de que Davi teria existido. Nem Davi, nem Salomão, nem Roboão. E esta não é a minha opinião, é o consenso arqueológico. Século X, não há nada acerca de Davi. Olhando agora para os registros arqueológicos, os dados, os achados, aquilo que foi levado e conduzido ao laboratório, analisado por grandes especialistas e nomes da arqueologia mundial. Como era a população de Israel? Era de fato uma grande nação? A arqueologia nos confirma entre Davi e Abraão um número de população acima de 1 milhão, 2 milhões de pessoas? Temos estas confirmações arqueológicas e históricas. Deixe-me ler para você um trecho do livro A Bíblia Desenterrada, do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Vamos ler a parte que fala tecnicamente dos dados acerca dos assentamentos, da população que viveu em Israel em torno desse período.
entre Abraão e Davi. Eu destaquei a parte da página do livro aqui em laranja para que você possa acompanhar a leitura comigo. Contudo, a segunda onda de assentamento em terras altas terminou em algum momento do século 17 antes da Era Comum, e dessa vez as terras altas permaneceriam uma zona de fronteira esparsamente povoada por 4 séculos. Por fim, como terceira onda principal, o assentamento israelita antigo começou por volta de 1200 antes da Era Comum. Como seus predecessores, ele começou principalmente com pequenas comunidades rurais, com uma população inicial de aproximadamente 45 mil pessoas em 250 sítios. Gradualmente, ele foi evoluindo para um sistema maduro de grandes cidades, centros comerciais regionais de médio porte e pequenos povoados. Na crista dessa onda, assentamento no século 8 antes da Era Comum, após o estabelecimento dos reinos de Judá e Israel, ele abrangeu mais de 500 sítios, com uma população de aproximadamente 160 mil pessoas. Judá e Israel, no século 8 antes da Era Comum, século 8 antes da Era Comum, 700 a 800 antes da Era Comum, a população total não passava de aproximadamente 160 mil pessoas. Por volta dos séculos passados, com dados do século 12 antes da Era Comum, por exemplo, nós vimos que a população inicial era de 45 mil pessoas que viviam em pequenas comunidades rurais, em 250 sítios identificados. Ou seja, não havia uma grande multidão. Curiosamente, no Egito, porém, já era diferente. No terceiro milênio antes da Era Comum, muitos arqueólogos especializados na egiptologia nos informam que a população total do Egito, Alto e Baixo Egito, já poderia reunir no terceiro milênio, Terceiro milênio, uma estimativa de 350 mil pessoas. Ao longo do tempo, pode-se sim estimar, falando em termos de Egito, que eles sim, no passado, foram uma grande nação. Um povo, podemos assim dizer, como a areia do mar. Porque muitos séculos antes já tinham mais do que o dobro da população, juntando as terras de Judá e Israel. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.